Boa noite a todos. O Dr. Fernando já se encontra aqui no nosso meio. Obrigado mais uma vez por ter aceitado nosso convite. Eu já está nos escutando? Já estou te escutando já, viu? Pronto. Posso abrir o vídeo aqui agora, nesse momento. Certo. Vou me autorizar. Boa noite a todos. E a todas. Os presentes aqui no Zoom são os ligantes da Liga de Gestão, Inovação e Saúde, e também diretores. Também Ótimo. está presente aqui o Dr. Felipe Cipião, que é o nosso professor orientador. Eu não sei se ele vai poder ficar durante toda a aula, porque ele vai precisar entrar em plantão. Mas os nossos ligantes já estão todos presentes e também já estamos com a nossa transmissão ao vivo no YouTube. Aí, quando eu estiver preparado, a nossa ligante, a Iane, vai fazer a sua apresentação. Já estou preparado já. Como quiser. Deixa eu só... Cara, você pode só ver essa questão do vídeo para mim, por favor? Só que minha câmera... Eu não estou autorizado a abrir minha câmera, viu? Isso, Deixa exato. eu ver se eu consigo mudar bem aqui, gente. Vejo agora se consegue. Deu certo. Pronto. Já posso começar? Pronto, eu fiz a permissão aqui também para o Dr. Fernando ligar a câmera. Pronto, deu certo. É na configuração aqui. Já posso dar início à apresentação? Acredito que sim, está tudo pronto, doutor Fernando, pode começar? Sim, é só assim, como eu falei com você, eu acharia mais interessante se a gente tivesse uma conversa inicial para entender as demandas principais dos médicos, quais são as questões de liderança, quais são os desafios que se encontram hoje na profissão, para a gente poder falar de maneira mais adequada. Eu acho que fica até mais assertivo eu falar dessa forma com as pessoas, a partir das demandas de vocês. Então, se eu tiver a participação das pessoas que estão aqui agora, qual que é o nome mesmo que você deu? Da Lages, Liga de Gestão e Inovação. Isso, mas você deu o nome às pessoas que são da Liga. Como é que chama as pessoas que são da Liga? Sim, são os ligantes. Ligantes. Então, se os ligantes puderem participar aqui comigo, trazendo questões, quando eu perguntar aqui, vai ser muito mais importante do que eu perguntar e ficar todo mundo calado. Então, eu vou perguntar para vocês sobre demandas, sobre os desafios que vocês encontram como papel de líderes na medicina. Então, para que eu possa partir da minha fala nesse sentido. Tudo bem? Pode ser? Pronto, pode ser sim. A Iane pode fazer uma primeira apresentação sua e a gente começa também a dar as nossas respostas. Ok, obrigado. Certo, então eu vou dar início. Boa noite a todos. Meu nome é Iane Acácia. Eu sou diretora de ensino da Lages e hoje é com muito prazer que eu vou apresentar o nosso palestrante. Fernando Rochael é mestre em psicologia e atua como estrategista comportamental, com formação em várias técnicas e ferramentas provocadoras de respostas e soluções para muitos desafios gerados na mente e nas relações interpessoais. Sua atuação busca auxiliar pessoas que procuram soluções para problemas gerados por seus comportamentos, por seus pensamentos, sentimentos e sensações, que as impedem de alcançar seus resultados almejados. Ele já está nesse caminho há 25 anos, trabalhando nessas atividades e projetos que exigiram muito estudo e pesquisa do comportamento humano. Ele tem se dedicado assim porque na sua jornada encontrou várias pessoas que passam por essas dores emocionais que ele próprio já passou e por outras até maiores que o instigam cada vez mais a querer aprofundar essa busca. Por isso, na sua formação,
Nós temos uma mescla de várias áreas de estudo que abrangem diversos ângulos da compreensão humana. Ele atende pessoas individualmente, em grupos seletos e em organizações, presencialmente ou online, e para encontrarem juntos estratégias assertivas para solucionar desafios vindos dos seus comportamentos, das suas relações e das suas emoções, tanto nos aspectos pessoais como nos profissionais. Portanto, gostaria de agradecer a presença de Fernando. Muito obrigada, agradeço em nome da Lages, dos meus colegas e também dos meus orientadores, que nosso encontro hoje seja muito proveitoso. Obrigado. Satisfação estar com vocês. Obrigado pela apresentação. E a todos aqui, obrigado pelo convite também. Cairo, obrigado pelo convite também a Lages. Obrigado a você que está assistindo também a gente aqui. Espero que seja também relevante para você que nos assiste nesse momento. Então, a gente pode começar, né, falando sobre essas dores, né, hoje. Como eu até lhe adiantei no WhatsApp, eu acho que um dos principais pontos que atrapalham, no caso, a liderança e também o trabalho do médico é justamente a gente não tem uma preparação disso na graduação. Nós somos colocados, né, diante de uma teoria que nós precisamos trabalhar em grupo e com multidisciplinariedade quando a gente se forma, só que nós não temos uma preparação muito efetiva disso na graduação, pelo menos pessoalmente eu sinto essa deficiência, tanto é que a nossa liga surgiu justamente dessa dor que a gente encontra no nosso curso, de ter que trabalhar com diversos profissionais, muitas vezes ter que ter esse aspecto realmente de liderança, em comandar uma equipe multidisciplinar, só que nós não temos ferramentas que nos proporcionem realmente esse trabalho de uma forma mais efetiva. Eu acredito que se nós tivéssemos alguma disciplina que trabalhasse justamente essa questão da inteligência emocional, em como realmente trabalhar no aspecto em equipe, acredito que nós teríamos mais êxito e também conseguir realmente passar isso para os nossos pacientes, porque, de certa forma, a nossa liderança e o nosso trabalho multidisciplinar, ele tem que promover a saúde do paciente, principalmente na parte da atenção primária. Então, acredito que isso seja uma dor realmente da nossa graduação, fazer com que no mercado de trabalho nós tenhamos que agir como líderes, mas não nos preparar desde a graduação. É interessante, assim, eu atendo meus clientes de maneira em grupo e também individualmente. E a grande maioria dos meus clientes individuais são médicos. Eu atendo médicos de diversos lugares do Brasil e até de alguns países. E é impressionante. Eu vi estatisticamente que a profissão do médico é a segunda profissão onde existe mais número de suicídio no mundo. Pelo menos no Brasil é assim. Não sei se você já viu essa estatística. Então, há um peso muito forte em cima do médico. E esses caras me perguntando por que eu tenho a maioria dos meus clientes que eu atendo hoje são médicos de diversas linhas e especialidades diferentes. E não são médicos, assim, profissionalmente mal-sucedidos, não. São médicos bem-sucedidos. E aí você olha para a carreira profissional dele, teve uma médica que eu atendi uma vez, que ela estava, a terapeuta dela lá tinha dito para ela desistir da medicina, porque ela não estava suportando mais o peso que estava acontecendo sobre ela. Eu percebo hoje que a sociedade olha para o médico hoje e como ele cura as pessoas, ele coloca no médico hoje um papel meio que de Deus. Então, algumas pessoas, alguns médicos hoje também, por ter baixa autoestima, aceitam o papel de Deus. Só que isso acaba trazendo para o cara um peso, uma responsabilidade muito grande, que ele não consegue sustentar, que no fundo ele é gente como todo mundo, e ele tem as angústias dele como todo mundo, ele tem os medos dele como todo mundo. E eu estou falando isso porque eu tenho meus clientes que são médicos, e eu sei das dores deles que muitas vezes você olha para o cara e não imagina o que ele teria. E então eu fui imaginando isso no papel de liderança, como é que isso acaba fazendo e encontrando o médico com essa realidade toda, que tem essa pressão da sociedade de que ele seja o Deus, que ele tenha as respostas de tudo e que ele tenha a solução das questões e que coloca a vida dele na mão. O médico é mais ou menos como um piloto de avião, não pode errar. Né? Piloto não pode errar, médico também não pode errar. Né? Tem todo esse peso dessa dureza de que não pode errar. Então, ao mesmo tempo, ele imagina, se ele é cobrado esse todo o peso dele e ele não pode errar,
e as pessoas olham dele e esperam isso dele, e ele, no fundo, sente que não é isso tudo, ele acaba assistindo uma fraude, e entra uma casca, uma bolha em torno dele, que ele não tem estrutura que segure essa bolha. E aí, como é que ele lidera e como é que ele vai ter força emocional para liderar? Passa por isso? Vocês veem de alguma forma isso acontecendo? Essa leitura que eu estou fazendo está equivocada ou parece um pouco com o que eu estou falando? O que vocês sentem disso? Para mim faz todo sentido. Não sei se, se o professor que está aqui agora, o professor está aqui ainda ou já foi embora já? Professor Felipe? João Rachael, como é que você tá, amigo? Tudo na paz? Professor Felipe, Felipe é demais, cara. Eu sou muito fã desse médico, cara. Ele é uma pessoa tão incrível. Olha. Fiz questão de estar aqui primeiro para te agradecer por aceitar o convite. É uma honra estar com você aqui, compartilhar esse momento com os nossos alunos da Nova FAP aí. Eu já queria te fazer uma pergunta. Cara, o que é um líder? A gente nasce líder ou a gente se torna líder? Tá, vamos entender a liderança. Olha aí, já chegou provocando. Antes eu deixasse ele quieto. Estou brincando, vamos lá. Vamos pensar a liderança. O que é liderança? Liderança é você fazer as pessoas fazerem o que você quer que elas façam. Então, né, resumidamente é isso. Então, a liderança passa... Então, você está falando que a liderança tem um certo tipo de manipulação. Esse é um homem feio, mas é tipo isso. Eu quero você, de alguma maneira, Cairo, você chegou e me liderou para que eu viesse até aqui. E me colocou na sala e disse, vem aqui. E da sua maneira convincente e dos seus argumentos, você me trouxe para cá. E você trouxe as pessoas para cá. Ou o professor Felipe trouxe as pessoas para cá. O professor Felipe falou com você e você percebeu que tinha vantagem em seguir o que ele estava falando e você sentiu segurança no que ele estava falando e ele falou, talvez você chame o Fernando Rochael. E aí você chamou o cara, você acreditou nele e de alguma maneira você me liderou e ele liderou você. Então, de certa maneira, Felipe, eu nem sabia, nem tinha conectado o nome à pessoa, Felipe me liderou aqui e fez eu fazer o que ele queria que eu fizesse nesse momento. Nesse momento ele liderou. Então, perceba, de maneira bem resumida, bem tosca, liderar é fazer o outro fazer o que você quer que ele faça. Não sei se faz sentido para você o que eu estou falando com você. Agora, a gente nasce líder? Depende, por exemplo, você lidera seu pai e sua mãe, e quando você está no berço, você começa a chorar loucamente, sua mãe vai lá atender. Então, você está liderando sua mãe. Né? Você está fazendo ela fazer o que você quer que ela faça. Ela vai trocar sua fralda, ela vai dar mamar para você, ela vai fazer. A grande questão, o ruim disso é quando a criança continua liderando o pai e a mãe, porque o pai é dependente de amor do filho. Então, dependendo do que você está falando, você já é líder desde assim que nasce. Mas você talvez não se permanece líder na direção do resultado que você quer efetivamente. Digamos, estou sozinho em casa, quero fazer um churrasco. Vou chamar a galera, você liga para a galera, ninguém vai, ninguém cola no seu churrasco, então você não liderou. Eu quero chamar a galera para estudar comigo, fazer um grupo de estudo. Chamei todo mundo, só eu na biblioteca, não liderou. O pessoal está querendo jogar eu estou começando do mais simples, tá bom? Para chegar numa perspectiva profissional. E até de maneira mais prolixa, um pouquinho responder essa pergunta, mas talvez de maneira mais ampla. Em muitos momentos, quer fazer atender uma equipe, por exemplo, o médico ele precisa liderar uma cirurgia. Se cada um faz o que quer, mas a cirurgia não acontece. Mas se a pessoa tem insegurança, ela vai ter duas coisas. Se ela não tem força emocional, ela pode estar tomando duas posturas. Então, ou ela vai ser agressiva e bruta, porque ela se sente pequenininha, e qualquer animal que está se sentindo pequenininho, o impulso dela, um reptiliano, ela vai fazer ela fugir da dor e buscar prazer. Então ela se torna agressiva, para parecer maior, como qualquer bicho que é um gatinho e quer estar fragilizadinho, ele vai fazer isso para parecer maior. Então, assim, toda pessoa nasce com uma potencialidade de fazer o outro agir da maneira que ele quer, ou seja, de liderar. Mas as pessoas podem ir se enfraquecendo emocionalmente, começam a liderar mal ou não liderar, ou não se sentir capaz. Nesse caso do médico aí, que se torna agressivo, imagino que você deva encontrar alguns médicos em cirurgias, em outras situações,
que o cara é bruto, o cara é agressivo, o cara não olha para as pessoas porque ele está enfraquecido emocionalmente. Ou, às vezes, o cara não fala direito, ele não toma frente. Às vezes chega um outro profissional na hora que toma frente, precisa tomar, porque senão ele não vai falar, porque o cara tem vergonha. Ele é tão mimizinho, tão fadiozinho, que ele não consegue dar ordem para as pessoas de maneira assertiva, porque ele também não consegue naquele momento. Existem vários momentos, mas enfim, vou responder a sua pergunta. A pessoa nasce, depende do que você chama de liderança. Mas com o passar do tempo, ela às vezes não consegue mais fazer as pessoas fazerem o que ela quer que ela faça. E acaba não conseguindo liderar. E quanto mais insegura ela se torna, pior líder ela se torna. Quanto mais fraca emocionalmente ela se torna, pior líder ela se torna. Tem mais pergunta aí, Felipe? Eu respondi você ou não? Isso aí. Oi? É isso aí. Então, de certa forma, é uma característica humana que precisa ser trabalhada, porque senão ela fica carente. Na verdade, vamos pensar assim. Vocês são médicos, entendem muito melhor de cérebro do que eu. Eu vou falar de uma base que eu acho muito interessante, que é muito mais simplista, que é do Paul MacLean. Ele fala do cérebro trino. Algumas pessoas criticam ele, outras pessoas aceitam ele. Enfim, mas eu não sei qual é a visão de vocês. Eu vou falar como se vocês aceitassem. Ele divide a mente de maneira assim. O pessoal do marketing digital, inclusive, usa esses caras para falar disso assim. Ele fala do mente racional. Você pode... Oi? Você pode repetir o nome do autor? Paul MacLean. Paulo, né? Certo, Paulo eu tô MacLean. acompanhando... Tá. Eu estou acompanhando um cara do marketing digital e ele fala justamente disso, essa divisão que ele faz. Continue cérebro depois. trino. Ele fala do cérebro trino. Então, o Paul MacLean ele fala do cérebro racional, o neocórtex, ele fala do reptiliano e do mamífero. Ele se divide assim. Então, o mamífero ele considera a mente emocional e o reptiliano é a parte responsável pelos seus impulsos, né? Ele faz você fugir da dor e buscar prazer automaticamente. Então, o racional calcula, avalia, planeja, interpreta. O racional sabe tudo o que tem que fazer. Nesse momento eu estou falando com você aqui, você está fazendo sinapses e conectando pensamentos, ideias, contrapondo, concordando, trazendo exemplos para você. Então, a sua mente cognitiva está funcionando nesse momento aqui. Mas tem a mente emocional. A mente emocional é aquela que imagina, sonha, acredita. Você está vendo um filme de drama, o mocinho está morrendo e você chora. Então você chora loucamente e aí a mente racional sua fala, ô, cara, para que você está chorando, ô, mulher? Para que você está chorando, Yane? Não chora, mulher. Isso aí é só um filme que está acontecendo, não está morrendo mesmo, não. Aí tá lá o cara chorando loucamente, e aí o irracional dele fala assim, não chora, cara, para que você está chorando? Aí o cara não tá morrendo, não, ele tá fazendo de conta. Aí sua mente emocional faz assim, cala a boca, sensível, ele tá morrendo assim, coitadinho dele, olha lá, ele morrendo, olha o menino dele chorando. Aí a sua mente emocional acredita. Então, para ela, existe. É a sua mente emocional na sua infância que acredita no Papai Noel. A partir dos 7 anos de idade, você começa a desenvolver mais seu neocórtex, sua parte racional, e você para de acreditar nessas coisas, começa a parar de acreditar no Papai Noel. Percebe? Então você começa a parar de acreditar no coelhinho da Páscoa, mas até então, somente emocional domina você. Antes até o impulso domina você muito mais. É por isso que a criança, você está falando com ela assim, explicando as coisas para ela, continua chorando, você está explicando, ela continua chorando, porque ela não tá cognitivamente recebendo aquilo. Voltando. Tem um impulso, eu chamo de impulso para ficar mais fácil. O impulso ele faz você fugir da dor e buscar prazer. Então, por impulso, você come sem precisar, você grita sem precisar, você bate sem precisar. Então, imagina, você está angustiado, você começa a produzir cortisol, seu corpo está louco, sua mente está doida para produzir dopamina. E ela sabe que quando você come, você produz dopamina. Então, ela vai querer que você coma, mesmo estando saciada. Ela vai querer que você se masturbe, que você use droga, que você veja um filme, que você veja pornografia, que você faça alguma coisa para gerar dopamina. Que você vai para o Instagram, que você vai de alguma maneira, percebe? Porque você está fugindo da dor e buscando prazer automaticamente. Por impulso, eu sei tudo daquela matéria, tenho um trabalho para apresentar e travo. Por impulso, eu sei tudo que o paciente está sabendo, mas eu tenho medo dele olhar na minha cara e falar assim, eu vi na internet isso aí não tem nada a ver. Eu tenho medo do enfermeiro chegar para mim, que é mais experiente, e falar comigo assim, doutor, o outro doutor esteve aqui e falou que não é isso aí, não. Então, esse impulso me faz calar e canhejar. Aí eu vou falar alguma coisa lá na consulta, ou lá no procedimento, sabe?
Não sei se você já viu isso acontecendo alguma vez, se você já imaginou alguém fazendo isso, ou se você já passou por isso. Então, pessoas, ou no trabalho, ou na apresentação de trabalho na faculdade, ou no próprio trabalho em si, a pessoa acaba não dizendo o que precisa dizer, ou às vezes ficando nervoso, porque inconscientemente ela está fugindo da dor e buscando prazer. E essa é a parte impulsiva dela. Então, imagina, de 85% a 95% das nossas decisões acontecem no nível emocional ou por impulso. Por isso que você sabe tudo que tem que fazer e não consegue fazer. Então, imagina, se o líder está fragilizado emocionalmente, como é que ele é fragilizado emocionalmente? Quando ele não é amado na sua infância, quando ele não é acolhido na sua infância. E ele começa a construir dentro dele uma crença, uma percepção de que ele não vale nada. De que ele é burro. Puxa, você falou que algumas pessoas parecem ter uma potencialidade, tem uma facilidade mais de tornar líderes, né? Parece que isso já vem até da infância, como você comentou. Mas para quem, digamos, que possa ter essas dificuldades ao longo do tempo, existe técnica para desenvolver um líder? E como é que você pode trabalhar o comportamento para trabalhar essa questão da liderança? Eu sei que você trabalha muito comportamento, por isso que nesse aspecto. Vamos lá, vamos entender assim. Eu estava falando da perspectiva emocional. Então, eu disse aqui que, na verdade, a mente emocional é muito mais importante nesse sentido do que a cognitiva. Então, você talvez vai estudar liderança cognitivamente e não vai desenvolver sua liderança. Porque você está desenvolvendo cognitivamente, mas emocionalmente você está travado. Porque você foi travado lá atrás na sua infância. Ou em algum momento por um impacto emocional forte que aconteceu com você. Então, vamos entender que, às vezes, você tem livros que tem muitas dicas de liderança. Como você vai liderar? O líder não sei o quê, o líder BBB, o líder BBB. Então, tem muitas dicas de como o líder tem que fazer isso. O líder... Primeiro, não existe o líder. O líder. O líder. O líder. Não existe isso. Porque, imagina, eu quero fazer você fazer o que eu quero que você faça. Vá na direção que eu quero que você vá. Chega ao resultado que eu quero que você siga. Só que imagina, você tem um estilo de ser, você tem um nível cultural, você tem uma maneira de agir, você tem valores, você tem crenças, você tem uma identidade. Eu, para liderar você, para fazer você fazer uma coisa, eu preciso tratar você de uma certa maneira. Para liderar peão, eu preciso liderar de outra forma. Eu já vi gente tratando o peão de obra, o peão de obra ele roda muito rapidamente. Então, se em muitos momentos você não for duro com o cara monta em cima de você. Não sei quem já dirigiu obra de uma vez, alguma vez aqui, não sei quem já liderou obra alguma vez, que já fez obra em casa, alguma coisa assim, teve mais de um pedreiro na sua casa. Quando você vai ter que liderar peão, algumas pessoas já me falaram isso. Cara, não pode ser muito mimimi, não pode ser muito educadinho, senão os caras são brutos com você. Então, entenda, essa é a percepção da pessoa que me passou. Se eu for liderar enfermeiros, é uma coisa. Se eu for liderar médicos, é outra coisa. Se eu for liderar médico no Piauí, é uma coisa. Se eu for liderar médico em São Paulo, é outra coisa. Então, eu preciso considerar algumas variáveis. Quanto tempo eu vou liderar essa pessoa? Vai ser uma semana? Aí eu posso tomar um tipo de liderança coercitiva. Porque eu posso, ou então eu posso premiar o cara, ou eu posso castigar o cara, se ele não fizer. Por quê? Porque se eu fizer a curto prazo, o cara, por exemplo, lideranças que premiam ou castigam, na verdade, lideram da... eu costumo dizer que castigar ou premiar são duas moedas do mesmo... São dois lados da mesma moeda. Então, se você lidera um grupo por pouco tempo, dá para você liderar por uma liderança coercitiva ou por uma liderança de premiação. Porque se você for liderar por um grande tempo esse grupo, com premiação, daqui a pouquinho você transforma todo mundo em mercenário. Então você vai dar um prêmio de 100, daqui a pouquinho o cara quer um prêmio de 200, daqui a pouquinho de 300, daqui a pouco o cara quer sua vida. Então, a longo prazo, você liderar premiando e castigando, e o detalhe, se você fizer, eu te dou esse prêmio, te dou esse celular. Aí, se o cara não faz, ele é castigado porque ele não recebe o celular. Se você não fizer isso, eu vou te dar um castigo. Aí eu vou te dar um balão, né? Não vai ter o prêmio, tá? Eu vou te demitir. Aí o cara faz. Aí ele não recebe o castigo, logo ele é premiado. Então, o castigo e o prêmio são dois lados da mesma moeda e transformam as pessoas em... O castigo não é sustentável, porque o cara, daqui a pouquinho, acostuma com o castigo, e o prêmio, o cara acostuma com o prêmio e quer mais. Então, prêmio e castigo, as pessoas sempre vão querer mais.
A curto prazo dá tempo. Dependendo do grupo, dá certo. Mas a longo prazo não dá certo. Dependendo do grupo, não dá certo. Então, na verdade, a gente tem algumas variáveis. Quanto tempo eu vou liderar essas pessoas? Que tipo de pessoas são essas? Qual é a situação? Em que lugar é esse? E quem sou eu e quais são as minhas vocações e potencialidades? Então, às vezes, acha que o líder tem que ser extrovertido, tem que falar, tem que conversar. Às vezes, não. Para aquele grupo, é suficiente eu falar baixinho. Para aquele grupo, eu nem preciso falar muito. Para aquele grupo, às vezes, só estar ali presente é o suficiente. Para aquele momento, para aquele jeito, é o suficiente. Para aquele grupo, para aquele momento, para aquele suficiente, eu preciso ser forte, e falar forte, falar alto. Entende? Então, você não vai ter um perfil de líder para cada realidade, para cada grupo, para cada pessoa, para cada situação. Você vai precisar de um tipo de liderança. Então, qual que é o ideal? Eu estar preparado para todos os tipos de liderança e estar sensível a todas elas. É como você vai fazer uma cirurgia e vai saber qual instrumento você vai estar utilizando naquela cirurgia. Então, se você tem só um instrumento assim, talvez você não consiga fazer todas as cirurgias. Para você vai pintar a situação e você vai ter ele na mão. Quanto mais conhecimento você souber sobre um certo tipo de estudo ou de desafio, você vai atender mais também tipo de liderança. Então, quando você fala assim, dá para treinar a liderança? Dá para treinar, por exemplo, se você conseguir desenvolver força emocional, se você desenvolver sensibilidade, se você libertar-se de questões, por exemplo, do que o seu pai e sua mãe fizeram com você. Eu posso explicar isso melhor depois. Mas, e se você tem muito menos a ver com técnica, com muito mais a ver com o domínio com o que você faz e com a sensibilidade e com a força emocional para que você tenha segurança para perceber as situações e se adequar a elas. Não sei se isso faz sentido para você, talvez esteja falando de uma maneira que você talvez não viu falar de outra forma. Mas eu tenho percebido ser muito assim, sabe? Que é muito mais honesto você buscar se tornar sensível às coisas. Só que é o seguinte, se você é frágil emocional, você não pode se tornar sensível. Imagina, se você é frágil, qualquer coisa te machuca. Então, se você tira sua proteção para sentir o outro, alguém pode agredir você. Então, quando você está fragilizado emocionalmente, você coloca uma armadura em torno de você para que ninguém te agrida, para que ninguém te ofenda, para que ninguém te ataque naquele lugar. Logo, essa armadura que me protege de ser agredido, por exemplo, digamos que aqui tem uma armadura, né? Então, aqui está a armadura e essa armadura me protege. Pode bater aqui que não dói, né? Você bate aqui e não dói. Ao mesmo tempo, se você faz um carinho aqui, eu também não sinto. Se você toca em mim, eu também não sinto. Então, a mesma armadura que protege a minha fragilidade emocional, ela também me separa de perceber o outro. Então, ao não perceber o outro, eu não consigo liderar, porque eu não sei quem ele é. Eu não consigo perceber a realidade. Eu não consigo perceber a situação. Eu não consigo nem pensar, porque eu estou produzindo cortisol por causa do medo, da angústia, e a produção de cortisol me inibe até de raciocinar. Muitas vezes, ele entra no modo de luta e fuga, e eu acabo fazendo burrada, agindo agressivamente, agindo para me recolher. De algum momento, eu não consigo nem pensar para agir. Faz sentido o que eu estou falando com você, gente? Sim ou não? Com certeza, Rochelle, isso que acontece na prática, né? Essa variação do estilo de liderança que tem que ter muita sensibilidade, né? Como você falou. Eu queria pedir desculpas para vocês, eu vou ter que sair, que eu vou ter que voltar no hospital. Mas mais uma vez agradeço a presença do Rochelle. O Rochelle é um cara que é brilhante. Façam os cursos dele, viu? É fantástico mesmo, vale a pena. E eu queria lançar uma última pergunta antes de eu sair. Eu vou lançar outra pergunta. Mas você vai sair e não vai escutar a resposta? Tá no YouTube. Tá no YouTube. O cara é sapo. Mundo VUCA de volatilidade, de incerteza, de complexidade. Qual o desafio de ser líder no século XXI? É igual 5 anos atrás, 10 anos atrás? O que a gente precisa ter de habilidade na nossa... Oi? Os desafios... O desafio na era que a gente está vivendo, do século XXI, do mundo VUCA, né? Volatilidade, complexidade, a ambiguidade, né? Qual é esse desafio? Ainda mais nesse contexto de medicina na área da saúde.
Então, a gente tem, inclusive, aí um desafio de gerações, né? A gente estava numa geração do baby boomer, que é uma geração que obedecia, que queria ficar, que queria permanecer no local a vida inteira, que se orgulhava de estar no emprego, de estar no trabalho por muitos anos, né? Assim, seu avô se orgulhava, eu trabalhei nessa empresa há 50 anos, né? Então, hoje a gente tem uma geração que, na verdade, ela forma já achando que vai criar um aplicativo, uma startup, e que vai ficar milionária no segundo ano. Ela não quer ser liderada, ela quer liderar, ela não quer seguir ordens, ela quer ordenar. Então, imagina, você encontra uma geração que não está sendo... Eu fui criado pela minha mãe estava dentro de casa, me cuidando, ela estava... E eu não estou falando que está certo ou errado, tá, gente? Estou falando só uma realidade que aconteceu. Minha mãe cuidava de mim. Então, minha mãe era presente, minha mãe comandava o que eu ia comer, o que eu não ia comer. Minha mãe comandava o que eu ia vestir ou não vestir. Hoje em dia, a gente tem crianças que está o pai e a mãe fora. A criança, ela que decide a hora que ela vai jogar, que hora que ela vai comer, o que ela vai comer, se ela vai comer ou não vai comer. Então, ela não está aprendendo a ser ordenada, ela não está aprendendo a... Então, ela está isolada nos seus jogos e não tem encontro com equipe. Então, ela não é treinada a ser liderada e a nem liderar nas equipes dela. Ela está no jogo isolada. Entende? Mal ela encontra online com seus coleguinhas. Agora, com pandemia, pior ainda. Ela não tem paciência. Diga. O que eu percebo um pouco dessa questão da geração que você falou é que é como se a geração dos nossos pais aqui, da gente, da Liga, da nossa cidade, né? Eles prezavam muito a questão da segurança, de você ter certeza, até pelas questões das instabilidades, tanto política como questão de guerra também, né? E essa geração mais de agora, ela já preza mais a liberdade, então ela não quer tanto a segurança, porque a segurança acaba podando um pouco a liberdade dela de buscar coisa diferente, né? Sim, exatamente. Então, assim, essa geração de hoje, ela, na verdade, ela não quer ter casa. Antigamente, falava, quem casa quer casa. Hoje em dia, o cara não quer casa. O cara quer pegar a grana da casa e aplicar, e fazer uma aplicação e fazer dinheiro com ela. Percebe? Hoje, então, hoje todo jovenzinho já está saindo, já aprendendo como mexer como fazer aplicação na bolsa de valores. De alguma maneira, antigamente a gente colocava o dinheiro na poupança, e hoje em dia, quem coloca o dinheiro na poupança, o pessoal dá risada da cara dele. Então, perceba que hoje, se você vê a criança já empreendendo, fazendo vlog, e já se colocando, já se expondo na internet, e já se apresentando de maneira muito... E outro, o volume de estímulos que tem hoje. Então, vocês vão começar a liderar pessoas, e nesse processo, que não estão querendo obedecer, que não querem fazer o que você quer que ela faça. Você vai começar a liderar pessoas que querem que você faça o que ela faça, porque ela foi mimada, ela foi acostumada a fazer o que quer, porque na casa dela, ela tinha autogestão, porque nem os pais dela estavam lá. Então, ela não aprendeu a ser gerida. Entende isso? Ela aprendeu a criar as coisas. Então, cada vez mais, os professores não podem dizer coisas para a pessoa que é. Então, numa medicina, algumas coisas são como são. Você não tem que inventar. Você não tem que criar algumas coisas na medicina. Sim ou não? Estou falando errado, gente? Algumas coisas são como são. Não tem que inventar. Alguns órgãos são aquele órgão. É aquele órgão. Algum órgão é aquele órgão. É claro que pode ter criatividade na solução de doenças, na solução de encontro de desenvolvimentos, inclusive de procedimentos de tratamento. Não estou falando disso. Mas algumas outras coisas são como são, mas esse cara não vai aceitar. Esse cara do relativismo, em que ele que precisa mandar nas coisas, e que não concordo. Ele não concorda, não é porque ele tem um embasamento para isso, não. Ele não concorda porque ele acha que não é assim. Ponto. Por quê? Porque sim, porque eu acho que não é assim. Então, esse cara você vai estar liderando. Então, o desafio hoje dessa geração é de uma geração que vai estar ali com você e não é fiel para estar lá com você. A hora que ela pensar na cabeça, ela vai embora, vai para outro lugar. Na hora que ela estiver chata, ela não vai querer ficar ali, porque ela não vai ficar mais porque está chata. Está crescendo uma geração mimimi, que você não vai poder falar muita coisa. Não é? Então, assim, hoje está assim, imagina daqui a pouquinho algumas coisas que você não vai poder fazer. Então, você já não pode sair no carnaval vestindo de índio, porque é agressão.
Você já não pode um monte de coisa que eu nem vou falar aqui agora, para não correr risco de ser processado. Então, imagina como você vai liderar uma pessoa cheia de medo, porque qualquer coisa que você vai para qualquer lugar, você vai ser processado. E uma pessoa que não quer ser liderada, que quer liderar, que não quer mandar. Então, na verdade, há um grande desafio nesse sentido. Por outro lado, você vai encontrar pessoas criativas, proativas, que vão querer soluções e que vão querer crescer junto com você. E se você querer crescer também, essas pessoas vão estar junto com você e vão impulsionar você a crescer também. Porque essa pessoa vai querer seu lugar. E se ela não tomar o seu lugar, ela vai querer construir uma empresa para tomar o lugar da empresa que você trabalha. Ela vai querer construir uma startup que tome o lugar da sua. Entende? Então, isso vai fazer você perceber, ter pessoas criativas, pessoas proativas e pessoas que vão querer tomar a frente das coisas. Então, isso exige de um líder de hoje que ele saiba muito mais, que ele domine muito mais e que ele tenha muito mais habilidade de negociação, ele tenha habilidade de vender as coisas. Então, você como médico, cara, vai fazer curso de vendas. De certa forma, isso que o senhor colocou seria, no caso, essas pessoas que, no caso, colocam, no caso, tipo aquela pele de carneiro em cima de lobo, né? Tipo assim, eles querem transformar a liderança em algo que seria mais voltado para a tirania. Eu vou ser líder, mas só se for do meu jeito. Eu não consigo... Ele quer líder para mim, para os meus resultados, do jeito que eu quero. Então, quando eu falo da liderança, assim, que vai fazer o que você quer, perceba. Existe a liderança servidora, por exemplo, que eu vou servir você. A liderança de Cristo, por exemplo, é uma liderança servidora. E na liderança servidora, ele está assim, eu estou liderando para que dê tudo certo para você. Eu estou indo na frente para que eu morra por você. Porque se eu não for à frente, eu não posso morrer no seu lugar. Entende? Essa é a liderança do Cristo. Então, ele vai e abaixa e lava os pés. Mas, ao mesmo tempo, como o cara vai fazer besteira, ele fala, ei, faz isso não, vem para cá, faz por aqui. Mas ele não está fazendo aquilo por ele. Ele está fazendo pela pessoa. Então, quando você lidera, para que o resultado aconteça para o bem do outro. E quando, às vezes, a pessoa não sabe como fazer aquilo, como chegar naquele lugar. Então, essa tirania é aquela pessoa que ela busca para si. Entende isso? Então, assim, existem lideranças tiranas que até parecem servidoras, porque tem lideranças que controlam pelo cuidado. Você vai pasmar, que eu vou falar aqui agora, que o negócio é impressionante. Mas a melhor forma de você controlar alguém é cuidando dela. Uma das grandes formas de controle, de controle é o cuidado. Não sei se você parece isso até pode fazer um link com o próprio relacionamento abusivo, né? Porque a pessoa que ela controla o outro, ela começa realmente a justificar os atos como se fosse um cuidado com o outro, né? Só que também. Quer ver uma fala que é muito comum nisso? A mãe vira para o menino e fala assim: enquanto você morar debaixo do meu teto, enquanto você estiver comendo da minha comida, eu mando em você. Ele está falando: enquanto eu estou cuidando de você, eu controlo você. Então, há tipo de cuidados, há tipo de pessoas, por exemplo, um cliente meu, ele chamava a mulher dele de painho. Entende isso? A mulher dele, ele fazia a grana dele, era um cara concursado e tinha uma boa vaga, recebia uma grana legal, mas ele pegava a grana dele toda e dava na mão da esposa. E ele não tinha acesso nem às contas. Ele não via as contas de casa, a mulher não deixava ele ver as contas de casa. Ela controlava tudo e cuidava de tudo. Mas o cuidado de tudo, ela estava cansada, ela estava esgotada, ele não tomava frente, mas ela controlava tudo e precisava controlar. E ela controlava como? Cuidando. Então, há pessoas que olham para ela, são servidoras. Nossa, como ela é boazinha, ela cuida de todo mundo. Na verdade, ela cuida de todo mundo porque ela é dependente de amor e de afeto. Então, para que ela tenha as pessoas, para que ela não... Porque ela, às vezes, tem medo de perder aquelas pessoas. E para que ela controle as pessoas, para que elas fiquem consigo, para receber amor dessas pessoas, ela serve essas pessoas. E, de alguma maneira, ela prende as pessoas a si. Você percebe que isso também é um tipo de forma de liderança? Mas também essa é uma liderança que ela parece que ela está sendo boazinha, mas ela está sendo controladora.
E isso também é um tipo de liderança desse que você falou aí, ó. Fernando, então, nesse caso, como o líder de hoje em dia se policia, como ele olha para si mesmo e evita se tornar um tirano, como esses que o senhor acabou de dar exemplo? Como o líder se coloca realmente no papel de líder como deveria ser? Há um caminho interessante. Ele precisa se perceber. E como é que é me perceber? É perceber assim, ei, o que eu estou fazendo? Quais são as motivações que eu estou tendo nesse momento? Ele precisa ser honesto de olhar para si e parar para se olhar. A grande questão é que as pessoas não estão treinadas a se perceber. Se eu perguntar para você assim agora, assim, ó, qual é o sentimento que atrapalha você ultimamente? Você sabe me dizer? É, Não sei se é um sentimento, talvez, ansiedade. você percebe que você não está se percebendo? Se você estivesse percebendo, você diria na hora. Você pensou demais, não sei, talvez seja ansiedade. Você pode não ter falado para mim por vergonha, mas talvez se você realmente não sabe, você não está se percebendo. Me desculpe usar para você, mas porque você fez essa pergunta, então eu acabei, mas eu espero. Tá. Então, Iane, nesse momento, a maioria das pessoas não estão se percebendo. Então, o líder que não se percebe, ele talvez esteja se tirando e achando que eu estou falando de outra pessoa. Porque a tirania, ela não acontece só assim, ele às vezes é tirano e está parecendo que é coitadinho, que ele é explorado pelo outro. Mal sabe ele que ele está explorando o outro a partir do serviço dele. Mas ele se acha coitadinho, e ele é tirano. Tem um tirano que é tirano, que é cara de tirano, ele se sente, mas tem um tirano que é o tirano fantasioso. Ontem foi dia 12, eu fiz uma live falando sobre educação de crianças. E aí uma mãe me escreveu logo depois falando que ela apanhou da filha de 6 anos. Ela não deu o presente de aniversário da filha. A filha teimou e ela falou, não vou te dar o presente de dia das crianças. A filha virou para a irmã mais velha, mais baixinha, e ela ouvia a filha mais nova, de 6 anos, falando com a irmã mais de 8 anos. Se eu bater nela, eu vou presa? E aí chegou, pegou o chinelo e bateu na mãe. A mãe ficou muito mal, me deu vontade de dormir, que eu não suporto mais, que eu faço tudo para ela. Nesse momento, você olha e fala assim, essa menina está precisando de uma coça. Quando você vai ver bem, não é a menina que está precisando de uma coça, quem está precisando de uma coça é a mãe. Por quê? A mãe estava frágil porque ela ainda dependia do amor do que ela não recebeu dos pais dela. Então ela estava enfraquecida emocionalmente. Entendeu o que eu estou falando com você? Ou não? Então, como ela estava enfraquecida emocionalmente, ela precisava ocupar aquele buraco de amor. E ela buscava esse acolhimento de amor na filha agora. Então, ela buscava preencher esse amor comprando o amor da filha. Então, ela fazia tudo para a filha. E por que ela era vítima? Se a filha virasse para ela, xingasse e falasse que não gosta dela, ela se lascava toda. Ela estava triste lá porque ela não estava tendo o amor da filha. Só que imagina, ela precisa entregar amor para a filha. E ela está sugando a amor da filha. E parece que ela está sendo super protegida. Parece que ela está amando a filha. Chega um momento que ela esgota e briga com a filha. Então ela posiciona a filha para ser teimosa. Entende isso? Então, nesse momento, imagina, a mãe tinha que ser mais forte, proteger a filha. Aqui é a mãe, aqui é a filha. Mas nesse momento ela se coloca menor que a filha. E a filha se sente como? Desprotegida. Desprotegida, ela se torna agressiva. E maior que a mãe. Então ela se sente maior que a mãe, mas ao mesmo tempo, quem que cuida dela? E ela se torna agressiva. Então, a mãe, independente do pai, do amor do pai, do amor do pai e da mãe dela lá na infância, ainda está frágilzinha e pequenininha perto da filha. Então, nesse momento aqui, ela tenta controlar a filha como? Fazendo tudo para ela, parecendo que é uma mãe muito amorosa, que está entregando amor para a filha, mas na verdade ela está sendo. Como é que é o nome que você falou aí, gente? Você acabou de falar, gente? Esqueci o termo. Tirana? Tirana. Ela está sendo tirana quando ela não está entregando amor para a filha. Ela está sugando amor da filha, dando tudo para ela. Para quê? Para que a filha entregue aprovação para ela. Amor. Então, a tirania é escondida muitas vezes no papel da vítima. Mas como é que ela percebe isso? Então, é assim, a pessoa, para saber isso, para conseguir, ela precisa se perceber.
e se vasculhar. Muitas vezes, como ela não está treinada a perceber isso, ela precisa de ajuda para treinar isso. Então, às vezes, a pessoa acha que resolve questões emocionais só desabafando. Em terapia de desabafo. Então, passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, desabafando. Eu passei assim 8 anos, chegou um momento que eu cheguei para minha terapeuta e falei assim, tá, entendi. Meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, minha mãe fez aquilo, e agora, o que eu faço com isso? Ela falou assim, agora é com você. Eu quase mandei a mulher para o inferno. O que eu percebi é que, assim, muitas vezes as pessoas não se percebem é porque elas acham que está tudo bem. Elas acham que está tudo ok. E não há problema algum. Tem um cliente agora meu, que se eu puder até mostrar depois ele falando aqui para vocês, eu tenho a gravação do depoimento deles falando, ele falando sobre isso. Fernando, eu achava que estava tudo bem comigo. Eu achava que não precisava. Até que eu entrei no processo, ele entrou no processo para conseguir perdoar a mãe dele. E aí ele chega no processo e descobre que, na verdade, não estava tudo bem. Ele falava assim, Fernando, eu achava que esse negócio de processo de autoconhecimento era tudo balela, tudo esse negócio de positividade, mas, cara, o que você fez comigo aqui agora foi diferente, ele falou comigo. Porque ele descobriu que, às vezes, ele estava desabafando, mas ele não estava se percebendo. Muitas vezes o terapeuta, ele chega e ele faz isso com a pessoa e ela acaricia a menininha carente. E aí fica a menininha, ai, que gostoso, fiz terapia hoje, foi muito gostoso, ai, fiquei calminha, ai, que gostoso. Mas não resolve, não fortalece emocionalmente, porque a pessoa só foi afagada e acolhida. É como se aquela menininha lá de trás estivesse gerenciando a vida dela ainda e ela estivesse aqui. Então, esse cara que lidera dessa forma, que até esqueci o nome, tão ruim que é, fala de novo para mim o nome. Tirania. Essa tirania, muitas vezes, parte dessa fragilidade emocional que ele se torna tirano porque ele sente que não recebe amor mesmo. Então ele vai roubar amor. Então ele vai de certa forma, a gente, por exemplo, no ambiente prático, a gente poderia dizer isso, é aquele, digamos assim, aquele médico que durante uma equipe, ele quer resolver tudo de todo mundo, esperando que todo mundo fique agradecendo ele em troca, e isso acaba trazendo todo mundo fica dependente dele, e às vezes não passa informação, não passa as coisas, para quê? Para que todo mundo dependa dele, porque é assim que ele tem amor, assim que ele é acolhido, por exemplo. Uhum. Você está conectando isso, gente, de alguma maneira, do que eu estou falando com você? Então, de alguma maneira, esse cara, por mais durão que pareça, ele, na verdade, ou por mais bonzinho que pareça, ele está se tirando também. Quando ele, na verdade, não tem como saber isso, é o cara que precisa verificar e perceber assim, cara, eu estou dependente disso aí ou não. Mas, para isso, a pessoa também precisa estar percebendo os seus sentimentos. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, que pensamento está passando na sua cabeça? Que sentimento está em você? Qual é a sensação corporal que você está tendo no seu pescoço? Imagina, o seu estado, ele declara sobre você as suas motivações, o que está acontecendo com você. Seu estado é seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações. E seu estado é como se fosse um rio. Se você não está atento a ele, ele leva você. Então você diz, meu Deus, estou triste, eu não consigo, estou triste. E às vezes nem sabe o que está sentindo. Ele não está bem, ele nem sabe por que está sentindo aquilo, nem sabe de onde veio aquilo. Então o estado vai levando você. E você se treinar, você consegue se colocar à beira do rio. E olhar para aquilo. Pensar, peraí, gente, isso aqui, essa motivação, eu estou pensando nisso. Então, na verdade, olha o meu sentimento, eu estou angustiado, eu estou com medo, então minha motivação para isso aqui não é isso, não, gente, eu estou inseguro. E, de repente, você pode se perceber tirando porque você está sendo inseguro. Eu sou cristão, e eu acho muito interessante um verso do apóstolo João. Ele fala assim, o amor joga fora todo medo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Perceba, o cara que tem medo não tem amor. Não está tendo amor. Mas você está falando de um cara que está correndo com medo do cachorro, então ele não tem amor? Naquele momento ali, não. Ele está querendo fugir do cachorro. Por isso que ele deixa a namorada para trás. E sai correndo. Mas e o filho? Por que ele salva o filho muitas vezes? Porque tem medo de perder a procriação. Na verdade, não é amor.
É o impulso de salvar a raça dele. É o reptiliano salvando a procriação dele. Ele mantendo a raça humana. Entende isso que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando com você, sim ou não? Então, todo tipo de medo, variações do medo, é o que faz você agir de maneira assim. E ou você vai ser dessa forma, agir dessa forma, de maneira ruim e nociva, ou você vai agir de maneira sentindo com coitadismo para isso, percebe? Então, assim, o que eu tenho entendido cada vez mais é que se você não trabalha um processo para eliminar esses bloqueios emocionais e não treina sua mente emocional para se fortalecer, então você. E se você não está na presença, percebendo o que está acontecendo com você, você não vai se perceber. E não vai conseguir treinar isso e não vai fazer mudança. Fala, Roberto. Só pegando o gancho do que você falou, e eu estou lembrando de um livro que eu estou lendo, que é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que ele fala justamente disso, que tipo, a forma que o diabo, claro que ele faz uma metáfora, né? Mas Claro. a forma que o diabo encontra de controlar as nossas mentes, de fazer com que a gente não cresça, não evolua, é através dos medos, né? Sim, No caso dele, é exatamente metaforicamente que ele está falando, que ele não é um cara tão religioso assim para estar apresentando, não é um livro religioso, esse Mais Esperto que o Diabo. Mas ele apresenta essa perspectiva. Então, na verdade, ele até caiu aí depois que ele falou isso. Foi, ele caiu aqui, eu tava procurando hoje. Não, ele caiu aqui, ó. Ele foi falar que. Voltou. Aí, tá vendo? Vai falar do Mais Esperto que o Diabo, aí o que ele fez com você? Opa, minha internet caiu, desculpa. Vai falar do Mais Esperto que o Diabo, aí o que aconteceu com você, tá vendo? Não é? Tô brincando. Pois é, Dudu. Aí ele fala que é como se fosse uma forma do diabo controlar a gente, porque a gente, com medo, a gente nem cresce e se aliena, né? E acaba dando nisso que você está falando, que é a questão de a pessoa ter medo e não amar, né? Não amar o outro a ponto de ser tirano. Exatamente. Assim, e essa tirania, na verdade, é o que acontece com o pai que faz isso, acontece com o líder, com o médico, com o enfermeiro, com todo mundo que de alguma maneira, tem ausência de amor em si. A ausência de amor, diga. Mas o medo e a ansiedade, até certo ponto, no caso, eles são positivos, porque quando eu tenho medo, eu reconheço o medo, né? E a partir daquele ponto eu consigo mudar, porque eu acho que se não existisse medo, a gente não teria um estalo para ter a mudança na gente. Então, nesse sentido, qualquer doença é positiva. O câncer é positivo. Por aí, se não existisse o câncer, eu não notaria o câncer e aí eu não teria um estalo para curá-lo. Se eu não tivesse a gastrite, eu não teria um estalo para ter gastrite para curá-lo, percebe? Então, seria um ponto de partida como a logoterapia, né, do Viktor Frankl. Tudo tem um sentido a partir do ponto de vista, né? A gente consegue tirar um sentido de tudo. Sim. Então, assim, perceba, assim, esse dia eu comecei um processo com um casal de clientes meus, o marido traiu a esposa e 3 anos depois foi confessar para a esposa que traiu. E aí entrou uma crise gigante entre eles, enfim. E a primeira sessão minha que eu falei com eles, o encontro que eu tive com ela, foi falar disso. Você sabia que a dor é boa? E eu falei com ela assim, ela, como? Se você não sentisse a dor, você não saberia que está com problema ali. Então, o leproso, por exemplo, ele não é a pessoa com hanseníase, ela não sente a pele, então ela queima. Então, ela não tem como dizer que está acontecendo alguma coisa ali. Se está com uma dor, indica para você ir lá no médico, procurar ele e resolver aquela situação. Então, a dor indica, é como se fosse uma luz vermelha acendendo. E, às vezes, até a doença é boa, porque ela indica que você está com hábitos ruins. Então, quando você muda esses hábitos, você melhora a doença, mas se você não, essa doença não aparecesse, você continuaria fazendo besteira da sua vida. Então, às vezes a pessoa está fazendo, a vida está uma loucura dele, então ele fica estressado, ele fica estafado. Então, se ele não ficasse estafado e ele não caísse na cama, ele não pararia para descansar, ele não ficaria com o filho dele, não entenderia o que está acontecendo na vida dele. Então, nesse momento, a doença foi boa. Mas vamos combinar que é gostoso mesmo fazer bem para a saúde, a não ser que você esteja fazendo besteira para indicar isso para você. Fora isso, medo não é bom. É porque uma coisa é você ter precaução, uma coisa é você ter cuidado, uma coisa é você ter sabedoria, uma coisa é você ter cuidado é uma coisa, medo é outra coisa. Eu saber que, peraí, o pessoal, nessa rua ali é meio perigosa passar a noite.
eu vou ter precaução, não vou passar naquela rua. Eu não estou com medo, eu sei que tem possibilidade de acontecer, mas dentro de mim o sentimento angustiante não está acontecendo. Entende? Eu não estou sendo irresponsável de ir lá e passar naquele lugar se é uma rua perigosa nesse momento que está passando. Percebe? Eu evito passar lá porque eu tenho precaução, mas eu não estou com medo de ir lá. Entende? Porque o meu sentimento dentro de mim está tranquilo, eu não estou angustiado, não estou com nada disso. Então, eu não estou falando que a gente não possa ter precaução, a gente não possa ter cuidado, nada disso. Mas isso não pode ser confundido com medo. Outra perspectiva é a ansiedade. A ansiedade acontece muito, 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 muito quando você se projeta para um lugar que é o futuro. E eu pergunto para você, existe futuro? Ian, existe futuro? Renan, Letícia, Aylan, Pablo, Maria Luísa, Antônio, Roberto, vocês estão aqui e não falaram nada até agora comigo. Eu preciso saber de vocês. Existe não futuro? tem como a gente saber. Não tem como a Esses gente caras saber. estão aqui mesmo, ou só ligaram a câmera, porque São tímidos. eles são da Liga, e tipo, vamos ligar aqui, vamos fazer outras coisas, deixa ligado, porque somos da Liga e tem que estar aqui. Deixa eu ouvir a voz de cada um para ter certeza que vocês estão aqui agora nesse momento. Eu sou suspeita para falar de ansiedade, sou uma pessoa muito ansiosa. Mas, tecnicamente, questão do futuro, não tem como saber, como a Anne disse. A gente sabe o que a gente vive hoje, mas o futuro é sempre um mistério. Eu acho que isso é o grande mal do ansioso, que ele fica imaginando diversos cenários do que pode e que não pode acontecer. Se amanhã ele vai ter a versão que ele projetou na cabeça dele mesmo. É uma paranoia muito... Bom, agora, a minha pergunta é muito simples. A resposta é sim ou não. Existe futuro, Maria Luísa? Eu acho que o futuro existe. Quem mais acha que o futuro existe? Iane, você acha que o futuro existe? Sim ou não? Não sei. Maria Luísa, o futuro existe? Renan, Antônio Alencar, existe? Sim. Acho que sim. Tenho minhas, professor. Tem suas dúvidas? Antônio Alencar, existe ou não? Letícia, se o Antônio não responder, você sabe que ele não está aqui, né, gente? Tá bomba nele depois. Para mim, existe. Existe? Aylan, existe, Aylan? Difícil. Peraí, pensando aqui. Vou resolver isso aqui com uma... Eu acredito que o futuro existe, mas não obrigatoriamente a gente tem que estar no futuro. Não, vou perguntar então agora outra pergunta. Me fala assim, como é que eu conjugo o verbo existir no futuro? Ele... Existirá. Existirá. Se ele existirá, ele existe? Não. Te peguei! Mas se eu estou partindo do mesmo verbo, no presente eu existo. Ok, você existe no presente, mas o futuro... O futuro é o futuro. O futuro é mais ou menos assim. Quem que você está vendo na sua tela aí? Senhor, Ayane. Não, você está vendo as nossas imagens. Você não está me vendo. Você não está vendo a Ayane. Você está vendo a imagem da Ayane. Se você fizer assim na tela, tac, 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 nada acontece comigo, nem com a Ayane, nem com você mesmo. Aliás, você nunca se vê. Você só vê a sua imagem. Você nunca vai ver seu olho. Nunca verá seu olho. Você sempre verá a imagem do seu olho. Entende isso? Uma coisa é a possibilidade do futuro. Uma coisa é a imagem do futuro. Outra coisa é o futuro em si. A gente nunca chegará no futuro. Entende isso? O futuro vai ser o presente quando a gente estiver no futuro. Pronto. Então não existe futuro. Existe passado? Existe. Como é que eu falo existir no passado, cara? Existiu. Ah, meu Deus. Você me caiu nessa de novo, cara? De novo, Cairo. Dá 0 pra ele, tia. Ih, gente, mas se eu existir é porque eu ainda existo. Mas existe o passado? Na memória. Existe memória. Memória é memória. Passado é passado. Lembrança é lembrança. Passado é passado. Significado do passado é significado do passado. Não é o passado. Entenda, o que tem para você hoje é a memória do passado, é o significado do passado.
coisas que aconteceram na sua infância, há uma demonstração, há uma aparente descrição daquilo na sua cabeça. Mas aquilo pode ser totalmente diferente. Você chega naquela casa que você morava na sua infância, é muito menor do que você via antes, do que você imaginava antes. O negócio é muito menos legal do que era antes. Então, perceba, a sua interpretação daquela realidade construiu uma imagem de passado em você e um significado daquele passado. Então, entenda. Hoje, não sei se você já trocou de carro alguma vez. Alguém já trocou de carro aqui? Não? Você lembra quando você trocou de carro, cara? Você via um monte de carro parecido com aquele carro seu novo? Sim. E agora não tem mais tanto aquele carro. Mulheres grávidas, vê mulher grávida para tudo é lado. Depois que deixa de estar grávida, deixa de ver mulher grávida. Não sei se você já usou aparelho, Yane. Usou aparelho dentário? Não. Pessoas que colocam aparelho dentário começam a ver gente com aparelho para tudo é lado. Porque você começa a mudar a sua percepção. Quando você corta o cabelo de um jeito, Yane, você começa a ver um monte de gente com quem ele corta o cabelo também. Não é assim? Porque aquela percepção, aquela informação vai para o topo da sua cabeça, você começa a perceber. Eu tenho para mim que grande parte da lei da atração é a lei da percepção. Você começa a perceber, aquilo começa a existir. Então, eu estou querendo dizer para você que a realidade que existe para você não é a realidade objetiva, é uma realidade subjetiva, é uma realidade que você percebe. Então, o mundo que existe para você é o mundo que você percebe. E a percepção das coisas que aconteceram com você no passado criaram significados e uma imagem de passado para você. E o que tem hoje não é mais o passado que está acontecendo. O início da nossa conversa não existe mais. Existe lembrança do passado. Mas assim como a minha imagem é minha imagem, e eu sou eu, lembrança do passado é lembrança do passado. E quando você consegue ressignificar coisas do seu passado, você consegue ressignificar e mudar esse passado. Então, se tem alguma marcação emocional impactante que bloqueou você, quando você ressignifica isso no processo, então você consegue se libertar disso e desse bloqueio que estava bloqueando você e dessa âncora que prendia você. Então, só existe agora. Se não existe passado e não existe futuro, só existe o quê? Agora. Se, já como é a mente emocional, ela acredita em tudo. Se eu estou imaginando o futuro, estou me projetando para lá, então eu estou lá. Minha mente emocional acredita nisso, então eu estou vivendo aquilo lá. Para ela, aquilo é verdade. Então eu estou angustiado, ansioso, mal, porque eu estou no futuro. E eu estou sozinha, e eu estou projetando o que aconteceu comigo no passado, ou o que eu ouvi falar do passado para o futuro. E eu não estou aqui comigo agora. Então a ansiedade tem muito a ver com a ausência de você na sua vida. Por isso que muitas vezes você não está se percebendo. E aí, por isso, talvez você esteja sendo tirano e não está se percebendo. Não no futuro, está no passado. Então, com medo de acontecer uma coisa no passado, você se torna tirano e está ansioso. Porque vai que alguém te usurpa, vai que alguém te maltrata de novo, vai que alguém te agride de novo. Está no futuro, nas possibilidades do futuro. Então, você percebe que também essa pessoa tirana, ela não está no agora percebendo talvez a realidade e não consegue se perceber como tirano. Porque ela nem está na vida dela, talvez esteja no futuro com medo do que pode acontecer. Fernando, e você falou também sobre a realidade ser subjetiva, né? Todo mundo tem uma realidade própria. E como o líder se prepara para organizar uma equipe em que cada um vê a situação e a realidade em que estão inseridos de uma maneira diferente? Fantástico isso. Então, eu preciso perceber de onde está partindo. Se eu perceber, por exemplo, muito mais a sua intenção dessa pergunta sua do que efetivamente o que você quer receber, eu respondo você com muito mais assertividade, com muito mais tranquilidade. Perceba? Então, assim, se eu não tiver sensibilidade para perceber você, a sua intenção, o que está acontecendo com você, o seu jeito, como é que você está nesse momento, os seus problemas, como é que está a sua vida, se eu não olhar para você como uma pessoa e não entender você como pessoa e não como profissional apenas, então eu não vou liderar você bem. Eu não vou perceber a sua leitura, não vou perceber às vezes que você está fazendo aquilo por insegurança. Você está sendo bruta por insegurança, por medo, por angústia. Se eu entendo você e a sua macrovisão e a sua cosmovisão, eu consigo entender, a partir daí, como é a melhor maneira de eu tratar você. Eu começo a perceber, se eu olhar para você, olha só, existe um processo que se chama de identificação.
O que é identificação? É você olhar para mim e ver em mim características da sua identidade. Então é como se você olhasse para mim e falasse, nossa, ele se parece comigo. Porque eu tenho valores parecidos com os seus, crenças parecidas com as suas. Depois a gente pode falar de identidade. Identidade é o definidor da sua vida, inclusive. Então imagina, você tem valores, crenças e o que eu chamo de regras automatizadas. Não dá para explicar agora, é o tempo. Então, imagina que você tem valores e crenças aí. Valor é o que você dá importância, crença é o que você acredita sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas. E eu tenho valores e crenças diferentes dos seus. Ou seja, eu tenho uma identidade diferente da sua. Eu dou valor a outras coisas e acredito no mundo, em mim, de maneira diferente como você acredita. Tá bom? Digamos. Aí eu quero liderar você. Eu vou falar com você assim, Yane, faça assim, haja assim. Você não acredita no mundo como eu acredito, você não dá valor às coisas que eu dou valor. Você vai fazer na minha frente, quando eu virar de costas, você vai fazer diferente. Você não vai ter tesão para fazer aquilo. Você não vai ter vontade de fazer aquilo. Porque você não se identifica com aquilo. Com a maneira que eu estou fazendo, você não concorda comigo. Você faz porque você quer seu salário. Agora, digamos que ao contrário, você me valorize o que eu valorizo. Você acredita no que eu acredito. Aí na hora que eu falo com você, Yane, faça assim dessa forma, eu sei, putz, claro que eu tenho que fazer. Claro que eu vou fazer. O que acontece? Muitas vezes, você, ao contratar as pessoas, trazer as pessoas para sua equipe, você está analisando duas coisas. Competência e habilidade. Ela sabe fazer e consegue fazer. Você não está avaliando se essa pessoa se identifica ou não com você, com o seu propósito, com a sua empresa, com a sua clínica. Então, primeira coisa, é bom que a pessoa avalie vários aspectos, mas que ela traga para a sua equipe, se ela tiver possibilidade, pessoas que se identifiquem com os valores e crenças dela, que têm a identidade dela. Caso ela não tenha essa possibilidade, ela vai precisar trabalhar o processo de identificação dessa pessoa. O que é? Fazer essa pessoa começar a ter a minha identidade. E como é que eu vou fazer, Eliane, para que você tenha a minha identidade? Para que você comece a acreditar no que eu acredito. Você valoriza o que eu valorizo. Eu preciso olhar para você, perceber você, reconhecer sua identidade, reconhecer o que você valoriza, reconhecendo o que você acredita. E eu preciso olhar em mim e perceber assim, o que eu acredito, o que ela acredita, que eu tenho alguma coisa em mim que eu acredito também igual a ela. Eu, como líder, vou olhar para você, que eu quero te liderar, e perceber assim, o que ela valoriza, que eu também valorizo. Porque eu preciso demonstrar para ela que eu valorizo também alguma coisa nela, eu dou valor a alguma coisa que ela dá valor. Que eu acredito em alguma coisa que ela acredita. Que eu tenho alguma maneira de agir automaticamente, algum hábito que ela também tem. Se eu falar de rapport, que na medicina se utiliza, se eu falar de rapport, o rapport é para quê? Você se posiciona como um paciente, posiciona. Você se respira como um paciente, respira. Todo mundo já ouviu falar de rapport aqui, gente? Sim ou não? Já ouviram falar de rapport? Quem não ouviu falar de rapport? Sim. Não ouvi, não. Não? O rapport acontece o seguinte, para que o paciente fique tranquilo com você, para que o paciente ele fique confiante em você, que você fale para ele tomar o medicamento, fazer o procedimento, ele confie em você e tome, você começa a conversar com ele e começa a espelhar ele. Espelhar e você começa a ficar parecido na posição dele, ele muda de posição, você muda junto. Você começa a respirar junto com a respiração dele, para que ele sinta que você se parece com ele. E quando ele sente que você se parece com ele, nesse momento você está gerando identificação. Você está dizendo assim, olha, eu me pareço com você, tá vendo? Pode confiar em mim. Então, inconscientemente, você está deixando ele mais tranquilo, é mais ou menos assim. Antigamente, né, lá na época das cavernas, lá, o cara podia ser seu inimigo e matar você. Então, por que no exército todo mundo veste o mesmo uniforme, mesma farda para parecer igual? Para saber que ele é do mesmo exército, que ele não é inimigo. Então, nas tribos já era assim, se vestir igual, agir igual, para parecer que não é inimigo. Então, quando você faz rapport, você identifica com o cara e aquela parte reptiliana dele percebe, eita, ele não é meu inimigo, ele está aparecendo comigo. Ele é da minha tribo. Ei, Fernando, mas eu tenho uma pergunta relacionada a essa questão da identificação para montar uma equipe. Deixa eu só terminar minha resposta para a Iane, aí você faz quase a pergunta um pouquinho. Então, Iane, nesse momento, quando você olha para o cara e percebe ele, percebe a identidade dele, então você começa... Eu quero que ele se identifique comigo. Então, para que ele se identifique comigo, eu preciso me identificar com ele. Primeiro. Então, eu trabalho mudança de identidade tanto de pessoas quanto de organizações. Uma organização não está alcançando o objetivo dela porque ela não está conseguindo... A identidade dela está gerando aquele resultado. Você não está alcançando seus resultados porque a sua identidade está gerando esses resultados em você.
Sua identidade faz você perceber o mundo como você percebe e faz você agir como você age naturalmente, e isso bloqueia você. E a sua identidade foi construída na sua história de vida, especialmente lá de 0 a 12 anos pelos seus pais. Então, você hoje, se você quer um time, liderar um time de pessoas diferentes, agora chega a sua resposta. Fiz essa cama toda para você pegar essa resposta para você. Você precisa estar, primeiro, fortalecido emocionalmente, para ter segurança, para deixar as pessoas entrarem na sua vida. E você entrar na vida delas. Porque quando você entra na vida de alguém, essa pessoa vai entrar na sua vida. Há uma meiose aí. Né? Então, acontece isso. A pessoa entra na sua vida e você entra na vida dela. E aí, você perceber o que ela se identifica, que valores e crenças que você tem dela. Então, você demonstra para ela que você tem aqueles valores também. Uma música, uma coisa que você gosta, e você valoriza isso nela. E você demonstra essa crença dela. E ela vai, olha, ele parece comigo. Nesse momento, ela joga um ganchinho em você. Então, você engancha nela. E aí você começa a trazer lá a partir dos seus valores, das suas crenças. Então, você primeiro se identifica e vem identificando cada um consigo. A partir daí, ela confia em você. E você fala, vamos fazer isso aqui? Claro, porque ela começa a valorizar o que você valoriza, acreditando no que você acredita. Então, é uma perspectiva da liderança muito mais profunda, que se propõe a identificar-se para que, então, ela se identifique consigo. Você vê isso acontecendo com o próprio Cristo. Ele se torna humano e depois ele começa a se identificar com o pescador pescando. Ele começa a falar com um pedreiro sobre construção. Ele começa a falar com mulheres sobre casamento. Ele fala com outro. Então, ele busca identificação para que as pessoas se identifiquem com ele. Então, ele se mistura, identifica a pessoa para que a pessoa se identifique com ele. E aí, depois que a pessoa, ele se identifica com a pessoa se identifica com ele e vai com ele. Então, ele fala, vem, segue-me. Aí a pessoa já está com ele, porque a pessoa viu valor nos valores que ele entrega. Mas quem deu valor primeiro às coisas? Ele deu valor ao que as pessoas valorizavam. Então, esse líder que vê várias pessoas diferentes, ele está sensível, ele está fortalecido emocionalmente e se propõe a se identificar com o outro para que as pessoas se identifiquem com ele. Uau! Fala. Pronto. Aí, nesse ponto da escolha, a primeira pergunta é, então, selecionar uma equipe por identificação ou fazer com que a pessoa se identifique com você? Aí, nesse gancho dessa pergunta, a questão de escolher por identificação, ele, em certo ponto, ele não pode configurar a criação de uma certa bolha e, com isso, perpetuar alguns tipos de culturas que acontecem na nossa sociedade, como, por exemplo, a identificação em grupo de trabalho em que um homem líder, ele se identifica com um homem líder e isso acaba não dando espaço para que outras mulheres que poderiam estar na equipe não aconteça. Tipo, a perpetuação de alguns valores que teriam que ser quebrados. Você conhece Maquiavel, né? Sim. Maquiavel, as pessoas acham que ele é uma pessoa má, mas não, Maquiavel é uma pessoa objetiva. Maquiavel falava, ele quer o resultado. Então, que resultado você quer? Então, naquele momento... Percebe? Então, depende do resultado que você quer. Se o resultado que você quer pede aquele tipo de identidade, ele vai fazer isso. Perceba. Uma coisa é você ser bonzinho, outra coisa é a empresa ser boazinha. Então, uma empresa não é boazinha. Uma empresa quer dinheiro. A empresa pode fazer relações públicas e parecer boazinha para conseguir conquistar clientes, percebe? Ela pode ser ética, ela não precisa ser antiética. Eu estou falando de uma maneira muito dura com você aqui, e é provocativa mesmo, e deve estar revisando um monte de gente aqui nesse momento, achando que eu estou falando, não, a empresa precisa ser preconceituosa, pode ser assim, não. Eu estou querendo dizer que a primeira intenção da empresa é produzir dinheiro, que se para sobreviver ela precisa fazer algumas coisas, ela precisa pensar, que resultado eu quero? Não, eu não quero ter essa imagem das pessoas, o que perde dinheiro. Então, eu não quero ter essa imagem. Eu não estou falando disso. Agora, vamos para o segundo passo, que você está falando assim. Fernando, então você está dizendo para mim que eu vou gerar... Então, você está dizendo para mim que eu vou tirar a diversificação da minha empresa? É isso que você está querendo dizer, não é isso? Então, eu vou tirar a diversificação da minha empresa, diversificação de cultura. É diferente você pensar identidade e cultura. Tá bom? É importante você pensar o seguinte. Existe identidade e existe cultura. Qual é a diferença de identidade e cultura? Quando você está falando de identidade, eu estou falando de um aspecto psicológico. Quando eu estou falando de cultura, eu estou falando de um aspecto antropológico. Então, a identidade está dizendo que eu valorizo o que eu acredito. E minhas regras automatizadas. O que é regra automatizada? É aquilo que eu repeti. Meu cérebro fez sinapses neurais para que eu me para que aquilo ficasse automático para mim. Então, você sabe, nosso cérebro chega a gastar até mais de 30% da energia corporal sua.
Então, você acaba precisando que você diminua gasto da sua energia. Então, ele faz sinapse neural e conexão neural para que aquilo aconteça de maneira automática, a maneira que você dirige, a maneira que você toma banho. Então, perceba, seus valores, suas crenças e suas regras automatizadas constroem a identidade. A minha crença, minhas regras e meus valores, elas podem projetar maneiras de agir. Então, a cultura de uma empresa tem a ver com a maneira como ela age, a maneira como ela se porta. Então, a cultura sua, a maneira como você se porta a partir dessa identidade, pode ser muito parecida com a minha, que tem uma identidade diferente. Você vai, por exemplo, ver no carnaval pessoas com identidade totalmente diferente, mas que se expressam uma cultura muito parecida, uma maneira muito parecida. Mas você vai olhar crenças, valores e regras dela, ela só tem aquela identidade do carnaval ali, parecida. Aqueles valores do carnaval, aquelas crenças do carnaval. Se forem para colocá-las para trabalhar em lugares no mesmo lugar, talvez, para aquela identidade específica que demanda aquele resultado, não vai dar certo. Então, vamos pensar que a identidade ela tem fatias. A minha identidade, que envolve minhas perspectivas profissionais, ela tem valores, crenças e regras. Que muitas vezes, se eu for olhar aspectos religiosos, meus valores, crenças e regras ligados à minha espiritualidade sejam diferentes da sua, mas profissionalmente muito parecido. Então, a minha identidade profissional é muito parecida com a sua, mas a minha identidade, por exemplo, ligada à minha orientação sexual seja diferente da sua. Minhas crenças, meus valores, minha orientação sexual seja diferente da sua. O que vai projetar uma forma, uma expressão cultural diferente do outro. Então, para um resultado que eu quero alcançar, esse resultado pede valores, crenças e regras específicos. Se a pessoa não dá importância, por exemplo, para que o outro se sinta bem, se a pessoa não dá valor para que, por exemplo, vou dizer uma coisa para você, se a pessoa não se preocupa com a ecologia, ela vai entrar num projeto social que mexe com a ecologia e vai estar cagando para as baleias. Ele vai estar ali pelo emprego, mas não vai se envolver. Na hora que precisar passar uma hora extra lá, fica frescura com essas baleias aí, não sei para quê, porque ela não tem valor, ela não valoriza o cuidado com as baleias. Então, a identidade dela não se identifica naquele momento. Então, uma coisa que é importante você perceber é que eu estou falando, não misturar identidade e cultura. Então, eu posso ter expressões culturais diferentes. Eu posso ter aspectos da minha identidade que não estão ligados à minha perspectiva profissional, diferentes às suas. Mas, para alcançar aquele objetivo, eu tenho aspectos de crenças, valores e regras que são importantíssimos naquela organização. Senão as pessoas não vão se envolver. Então, não adianta ter uma pessoa ali que valoriza coisas que não vão gerar um resultado. Só para ter diversidade. Para o inferno a diversidade, não vão gerar o resultado que eu quero, mano. Me desculpa. Eu estou numa empresa, não estou numa ONG. Eu estou na escola. Eu quero lucro para minha empresa. Eu quero gerar o meu resultado. Então, por que eu vou trazer pessoas que não têm valores que vão gerar o resultado que eu busco para mim? Entende o que eu estou falando? Agora, eu posso ter valores diferentes dela em outros aspectos? Posso. Posso ter crenças diferentes em outros aspectos? Posso, desde que isso não influencie no resultado que eu busco na minha empresa. Agora, para aquele aspecto, o resultado que eu busco na minha empresa, na minha clínica, eu preciso ter isso. Então, assim, se eu quero que na minha clínica as pessoas se deem valor a tratar as pessoas bem, a serem gentis, porque ela acredita que blá, 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 as coisas... Não adianta trazer para a minha clínica uma pessoa que seja muito competente, mas bruta, que não valorize atender bem as pessoas. Que não tem esse aspecto de valor na sua identidade, percebe? Então, mas e a diversidade? Mano, ela pode ser branca, negra, azul, verde, amarela, ela pode gostar de samba, de pagode, de qualquer coisa, expressar-se culturalmente de qualquer maneira. Entende? Mas valores, crenças e regras para andar mais rápido na direção do resultado, essa é a minha percepção também, tá, cara? Eu não sei se você percebe o que eu estou querendo dizer para você e se faz sentido o que eu estou falando com você. Eu estou falando assim, caso você não queira ter trabalho, caso você não queira ficar batendo a cabeça, simplesmente ter uma diversidade no seu empresa, mano, escolhe outras diversidades que não seja essa que atrapalha o seu resultado, percebe? Faz sentido o que eu estou falando, cara? Sim, faz sentido. Eu acho que tem que fazer mais sentido também na própria cabeça dos líderes, no caso, né? Porque eu acho que, tipo assim, quando o senhor fez essa diferença da identidade e da cultura, ficou mais fácil de eu fazer essa associação
e o que muitas vezes as pessoas não fazem não levam isso em consideração. Sim, Muitas isso... vezes o próprio preconceito das pessoas, na hora que bate sobre a cultura, elas vão distinguir mais as pessoas pela própria cultura do que pela identidade. Então, eu poderia muito bem ter uma pessoa que pudesse me identificar dentro da empresa, mas por conta do meu preconceito, por conta do preconceito com a cultura da pessoa, eu não contrato. Isso é o que acontece muito. E preconceito é o quê? É fragilidade emocional, que eu tenho medo daquele diferente me afetar, me atacar, não me amar, não me aprovar porque ele é diferente de mim. Por isso que eu falei de novo, eu preciso ter fortalecimento emocional para que, então, eu consiga olhar para o outro com tranquilidade, porque ele não vai me afetar, não vai me agredir, não vai me... E se ele me rejeitar, tá ok também, porque eu não sou dele, eu não preciso da aprovação dele, não preciso nem do amor dele. Percebe? E, por outro lado, eu vou ter fortaleza para olhar para o outro com sensibilidade e para entrar na vida dele, para ter paciência para também buscar identificação. Então, uma das questões que a gente muitas vezes esquece, assim, cara, é que a identidade ela gera a cultura. E a cultura promove o clima. Então você vai ver a empresa tentando trabalhar o clima organizacional. Mas não dá para trabalhar clima, resolver clima, se não resolve cultura. Aí vai trabalhar cultura e não resolve cultura sem trabalhar identidade. Só que pouquíssimas organizações estão entendendo o que é identidade, como é que se constrói a identidade. E estão pouco importando para o aspecto da identidade. Então, fala-se de diversidade e, muitas vezes, a diversidade da identidade gera um monte de percepções, mas o confronto, às vezes, de como se fazer é diferente de um confronto de valores, por exemplo. Percebe? Muitas vezes, um conflito, por exemplo, de ideias, é muito bom que surja uma ideia melhor, mais burilada a partir daquilo. Mas se nós temos valores diferentes e bases diferentes de discussão, a gente nunca vai chegar num ponto comum. Por exemplo, assim, se eu for discutir com você um aspecto a partir de uma cosmovisão cristã e o cara tem uma cosmovisão humanista, você vai estar falando uma coisa, eu vou estar falando outra, não vão estar discordando aqui, mas não porque... É porque você fala de uma premissa humanista e eu estou falando de uma premissa cristã. Então, nós nunca vamos chegar numa ideia, não vai construir nada com isso. Então, é o caso aqui da identidade. Você não tem valores, crenças e regras parecidos com as suas, a gente não vai estar, você vai estar discordando de mim. Então, por exemplo, se tem gente aqui com crenças diferentes do que eu estou apresentando, valores diferentes dos meus, está discordando e está chateadíssimo comigo nesse momento. Porque não se identifica comigo. Está olhando para mim, não vou com a cara desse cara, percebe porque não se identifica. E não se identificar é não ter identidade parecida. Senhores, nós falamos para caramba aqui, né? Foi bastante coisa que a gente tratou aqui já e foi bastante profundo também. Muitas coisas eu acho assim que vocês têm mais alguma dúvida para tratar? Querem fazer alguma pergunta? Olha aí no YouTube se tem alguém também perguntando coisas, me xingando. Não, por enquanto. Não estou preocupado, aqui. Não. Ou me agradecendo também, né? Pode ser também. Tem pergunta, gente? Mais pergunta aí? Antônio, Roberto, Maria Luísa, Letícia, Farias. Deixa eu falar com você. Posso falar uma coisa, Caio? Pode sim. Cara, amanhã eu vou estar começando um processo para trabalhar treinamento de força emocional, que é o método Fluir Força Emocional. A minha identidade, ela acaba me fazendo agir da maneira que eu ajo. Então, a minha maneira de agir acaba sendo gerada a partir da interpretação que eu faço do mundo, das percepções que eu tenho do mundo. E a percepção que eu tenho do mundo, ela vem da minha identidade, da construção da minha identidade. Então, às vezes, você como quase médico, ou já médico, esteja me vendo aqui agora e pensa assim, caramba, como é que eu vou fazer? Que eu tenho esses medos aí que ele está falando, eu tenho essa ansiedade que carrega em mim, comigo. E até quando eu vou seguir assim? Você não precisa estar preso a isso. Você tem a tela, eu posso mostrar uma coisa para aqui nesse momento? Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim, pode compartilhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas pessoas que participaram desse processo comigo. E eu quero muito que você conheça aqui alguns... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Opa, que beleza! Espera aí. Pronto, agora vai compartilhar direitinho. 1, 2, 3 e... valendo!
Olha aqui que bacana. De terapia Não. no fundo era Então me presepada, era sentia o positivismo muito furado que preso traria uns resultados ao passageiros. passado, Eu achei que tudo né? fosse assim, mas isso aqui é muito diferente. Eu não sei. Qualquer coisa que passava do normal me assustava, eu me afastava. Pronto, gente. Eu vou voltar de novo, tá? Me perdoem aqui o lapso. Agora vai, hein? 1, 2, 3 e... Valendo. 1, 2, 3 e... Valendo. Agora vai. Agora vai. Aí. Eu preferia então me ficar no sentia meu muito canto. preso Então, ao passado. eu não só com esse processo Gente, o que está acontecendo? me libertar, Desculpa, gente. A Desculpa ansiedade mesmo. que eu tinha... É como se tivesse duas Me telas sentia abertas muito fora dele. preso lembro mais. Eu ao passado. enfrentei o medo que eu precisava. Não é? Não está aparecendo que tem duas telas abertas? Sim, como se tivessem 2 vídeos. Não é? Agora Sim. vai aqui. Deixa eu tentar esse dado aqui. Pronto. De uma pessoa livre de ansiedade, corajosa, que pode, vitoriosa. É isso aí. Uau. Você não estava conseguindo andar de elevador. Não conseguia mais andar de elevador. Vai acabar essa aqui, eu consigo... Desde o episódio que eu travei, né? Porque quando eu travei, há 3 anos atrás, que eu fui descobrir o problema neuroendócrino, eu travei no trânsito. Eu vou conseguir, tá? Agora. Ó, isso aqui que está acontecendo nesse momento, de alguma maneira, o que acontece? Começa a surgir na minha mente a discussão, tá todo mundo chateado, olha que vergonha que está acontecendo com você. Você percebe? Se não chegar para mim e não começar tomando comando da minha mente, ela começa... Dirigindo e no elevador. Então eu não conseguia mais então me sentia muito preso ao passado. Parecia que aquele medo que não existe, e esquecia de viver o hoje. E isso e nessa daí foi me perturbando. Essa situação hipotética que eu criava, ela não pode me dominar. Gente, eu vou conseguir. Por favor, tenha paciência só um pouquinho, que eu vou conseguir isso aqui agora, descobrir o que está acontecendo comigo. Tranquilo. Ah, descobri o que é. Descobri o que é. Aqui é um outro programa que estava aberto. Na hora que eu postava para cá, ele abria. Pronto, agora vai. Espero que vá, né? Então me sentia muito preso ao passado, né? E esquecia de viver o hoje. E nessa daí foi me perturbando e não conseguia achar a saída. E com essa sessão me fez abrir os olhos, né? Eu passei a ver as coisas totalmente diferente. Até pequenos detalhes dentro da minha casa, aos redores, eu consegui perceber. E pude ver também essa mudança dentro de mim, até o meu filho, pai, você está diferente. E isso me alegrou muito. Depois que você conversou, ele falava assim, depois que você conversou com aquele homem lá, você mudou. Eu não tenho mais medo de nada. Eu tinha medo de tudo. Eu pensava, em tudo. Hoje eu tô com a minha armadura, tô pronto para a batalha, tô destemido, tô seguro, tô confiante. E meu pai, ele sempre foi uma pessoa com o pé na frente. Deixa eu adiantar para outro depoimento aí. Olha esse cara aqui. Realmente, eu também não... Olha isso aqui. De achar que tá tudo... Era coisa ali, porque realmente era isso que eu queria. Olha esse cara agora. Cara, são muitos ganhos. Primeiro, eu quebrei um preconceito que eu tinha sobre estudar a mim mesmo. Eu achava que qualquer tipo de
de terapia, no fundo era presepado, era um positivismo furado que traria uns resultados passageiros. Eu achei que tudo fosse assim, mas isso aqui é muito diferente. Na verdade, eu escondia o medo de encarar os meus defeitos e de mexer nos meus traumas. Eu me escondia atrás do racionalismo, de achar que tá tudo bem, que eu sou uma pessoa já boa e pronta para a vida, de bancar o durão. Eu também não... Eu achava que eu chegaria num bom lugar do jeito que eu estava, mas eu não estava a fim de mudar, de melhorar mesmo, eu não vi o porquê disso. E ao longo desse processo do método Fluir, eu vi realmente como as peças que você foi nos passando foram se encaixando e como eu realmente não era nada do que eu achava que era. Agora sim eu posso realmente ser pleno, ser feliz, eu lido melhor com as pessoas porque eu me compreendo mais profundamente. É como, sei lá, você numa loja para comprar uma lanterna, aí você vai, compra, que chega em casa e descobre que você comprou, na verdade, um farol, sabe, gigantesco. Hoje eu me reconheço melhor em cada situação, eu tendo, assim, com clareza na minha mente, boas leituras do que eu quero fazer para atrair o resultado que eu tô a fim de chegar. Entendi, Ciane. Quando ele fala de eu consigo me perceber, eu consigo ter clareza na minha situação, porque quando ele tira deles bloqueios emocionais, quando ele tira dele os medos que estavam impedindo dele, ele começa a estar na presença e perceber, então ele tem clareza de algumas fantasias que estavam, inclusive, na cabeça dele. Agora, a última pessoa que eu quero mostrar para vocês é essa mulher. Ela tem um câncer que é incurável. Há 3 anos ela está com câncer. E quando ela descobriu o câncer, ela começou a ter uma ansiedade, uma crise de pânico. Ela não conseguia entrar em elevador e não conseguia dirigir mais e nem viajar de avião e nem de ônibus. Em 5 semanas, olha o que aconteceu. A ansiedade que eu tinha, ela foi embora. Aquela lá eu nem me lembro mais. Eu enfrentei o medo que eu precisava e é isso que eu sou hoje, uma pessoa livre de ansiedade, corajosa, que pode, vitoriosa. É isso aí. Uau, você não estava conseguindo andar de elevador? Não conseguia mais andar de elevador. Desde o episódio que eu travei, né? Porque quando eu travei, há 3 anos atrás, que eu fui descobrir o problema neuroendócrino, eu travei no trânsito, dirigindo, e no elevador. Então, eu não conseguia mais passar por situações de que eu me sentia presa. Parecia que aquele medo que não existe, na verdade, ia me consumir. E isso não existe mais. Eu vi que essa situação hipotética que eu criava, ela não pode me dominar. Eu tenho que dominar a situação. Mas aí, com isso, vieram os bônus. A minha vida conjugal melhorou. Eu tô há 5 semanas sem brigar com meu marido, sem brigar com ele. A gente conversou, todas as vezes que a gente teve que discutir alguma coisa, a gente conversou, falando com calma, com paciência, do jeito que eu sou agora, uma pessoa calma, paciente, com as minhas filhas, retomando os treinamentos, chamando a responsabilidade para mim. Libertador. Se treinar, se entrar de cabeça no processo e quiser mudar de vida, muda. Vai mudar, porque eu mudei. Uau. Muito bom. Obrigada. E interessante é que foram em 5 semanas, online e em grupo. Eu achei que eu realmente estava meio desacreditada. Até meu marido não estava muito acreditado. Hoje, ele que acorda. Cadê o sorrisão, Kelly? Cadê o sorrisão? E muita coisa mudou já nele, nós aqui. A ansiedade e o pânico já não fazem parte da minha vida. Muito obrigada. Calma. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Não é um aspecto do desabafo. O que aconteceu com essas pessoas, e deu 1 hora de depoimento. O que aconteceu com essas pessoas é que eu treinei elas para que elas se treinassem. E isso gera força emocional. Assim como você fortalece seus músculos, você também pode se fortalecer emocionalmente. Eu vou estar começando o processo amanhã, são 5 semanas, começa na quinta-feira agora, e vamos durar 5 quintas-feiras. Eu vou estar acompanhando também o grupo durante a semana pelo grupo de WhatsApp. Eu dou livro para ler, filme para ver, exercício para fazer, ou seja, é coisa simplesinha que você não precisa de muito tempo para fazer. Mas quando você treina, você começa a tomar também independência de você.
E você não precisa se expor no grupo. Ah, Fernando, mas eu queria fazer um processo individual com você. Eu posso? Pode também. Eu também atendo muitos médicos individualmente, muitas pessoas que me procuram individualmente para atender você. O processo agora não tem tantas vagas assim, então, se você acha interessante, quer se libertar dessas questões, verdadeiramente, eu não estou chamando você para um milagre, eu estou chamando você para um processo. Também não é terapia. É terapêutico, mas não é terapia. É um processo que eu vou treinar você e a gente vai trabalhar na sessão, eliminação de bloqueios emocionais, fortalecimento emocional, para que quando você se torne um médico efetivo, você seja um grande líder a partir de quem você já é, independente do estilo que você escolha exercer a sua liderança. Então, esse é o momento de você, já que você não tem essa matéria, que você busque, de alguma forma, sabe, fazer isso acontecer. O meu processo individual, hoje, atual, ele está de R$8.000, o meu atendimento individual das 10 sessões que eu faço, mas esse processo em grupo, ele está muito em conta. O processo em grupo também, o processo individual também em conta, mas o processo individual em grupo, você pode dividir em 12 parcelas de R$110, as 10 sessões, que acontecem 2 sessões a cada encontro. Então, você pode dividir no cartão de crédito, 12 parcelas de 110, é muito tranquilo. E eu tenho só 20 pessoas ali no grupo, e vai ser muito bacana ter você também lá comigo. Quem quiser entrar em contato comigo aqui, vou deixar os meus contatos com você, tanto você que está me vendo, quanto você que está no YouTube. Aqui, né? Meu WhatsApp, meu Instagram é @FernandoRochael, @Fernando Rochael. Então, Fernando Rochael ou 84-99944-90-553. Então, tanto para o método Fluir, quanto para trabalhar a identidade da sua empresa, da sua organização, quando vocês tiverem suas clínicas e precisarem trabalhar a identidade da sua organização, da sua clínica, me chama lá para treinar o seu time e para gerar a identificação de acordo com a identidade de vocês. Anote meu número aí que sua clínica vai precisar disso. Nós vamos disponibilizar depois o seu Instagram na nossa liga também, para aqueles que depois desejarem também lhe seguir e tudo. Aí eles podem também entrar em contato através do nosso Instagram, eles podem entrar em contato com o senhor. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Acho que já tomamos também seu tempo demais, já quase 2 horas já. Só nos resta realmente agradecer a sua participação e ter aceitado o nosso convite. E aí eu deixo também a palavra agora com a Yane para fazer os agradecimentos finais. Gostaria novamente de agradecer a você, Fernando, por ter nos disponibilizado o seu tempo, seus conhecimentos. E acho que travou. Não, travou? Você travou aí antes, ó. Acho que travou, né? Pronto, deixa eu repetir. Agradecer você, agradecer pelo seu tempo, você disponibilizou seus conhecimentos, tirou nossas dúvidas. Foi um encontro muito proveitoso. Gostaria de agradecer a todos os meus colegas também, da Lages, as pessoas que estão assistindo no YouTube, agradecer aos orientadores e todos que tornaram isso possível. Muito obrigada e que possamos nos encontrar novamente no futuro próximo. Ótimo. Estou à disposição. Obrigado ao pessoal da Lages, obrigado a vocês, que vocês se tornem médicos incríveis, que sejam amorosos, amados e se sintam amados para que a liderança de vocês aconteça de maneira plena e que vocês possam refletir de alguma maneira, não sei como você percebe Deus na sua vida, mas que você reflita Deus na sua vida de alguma forma, que você acredite em Deus como amor, como universo, de alguma forma que o Eterno resplandeça na sua vida e que ele frutifique na sua vida também a partir de você, de alguma forma. Porque isso é que possibilita a vida verdadeira acontecer. É o amor que faz a gente ter a vida plena e a possibilidade de liderar com frutos adequados aos resultados que você busca para si. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos. Foi uma aula incrível. Que legal. E vai ser uma alegria ter algum de vocês lá no meu processo, viu? Me procurem, vai ser muito legal. Valeu. Tá certo. Obrigado, Fernando. Até mais.